O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Uma grande alegria, mais uma quinta-feira, estarmos aqui louvando ao Senhor, né? Recebendo direções dEle e encorajamento dEle. Hoje é uma noite de encorajamento, sabe? Hoje é uma palavra que nós vamos receber do Senhor que vai nos motivar e nos também deixar alertas para o que está por vir. Isso é muito bom, né? Porque a gente passa o ano inteiro correndo, né? Se esforçando para cumprir com nossas obrigações, com nossos deveres, né? Com as metas que nós estipulamos para o nosso ano. E é bom a gente, né, dar uma parada e receber do Senhor as orientações, né? Receber do Senhor uma manutenção, vamos dizer assim, né? Para que a gente não entre naquela monotonia, naquela mesmice de achar que do jeito que tá bom e que estamos já resolvidos, né? Claro, a gente todos os dias vai aprendendo, vai superando desafios, mas a gente precisa sempre da graça do Senhor, né, e das direções dele para que a gente não venha se perder no meio do caminho, né? E esse último mês para cá, quando começou a matéria, né, de ministrar a palavra, já começou no meu espírito assim, uma grande expectativa, uma grande alegria, porque de fato são coisas novas que estão por vir, né? A gente sabe que esse ano está se acabando, é um ciclo que está se terminando, mas todas as vezes que um ciclo termina, um novo ciclo começa, né? E a gente ainda pode não saber especificamente o que nos espera para o ano que vem, mas Deus já sabe o que nos espera, né? Então, cabe a nós estarmos preparados, né? Estarmos rápidos para ouvir as direções do Senhor e para cumpri-las. Porque eu tenho certeza que grandes coisas virão, né? Não só no ano que vem, já vai começar agora, né? Nós vamos desfrutar da nossa formatura, né? Tanto o primeiro quanto o segundo ano, né? O primeiro ano também vai poder desfrutar, né, da formatura do primeiro ano, sabe? Se regozijar, né, desse primeiro ano de esforço, né, de dedicação que foi, de toda a palavra que recebeu, mas não somente isso, né? Também gerar expectativas para as boas coisas que o Senhor nos tem reservado para o ano que vem. E o nosso Pai é um Pai bondoso, né? Ele é um Pai que ele gosta de nos surpreender, ele gosta de nos dar presentes, né? Ele nos corrige quando necessário, né? Porque ele é justo. E ele não seria um bom pai se não o fizesse, se não nos corrigisse. Mas ele nos corrige em amor e ele faz questão de nos recompensar quando a gente faz aquilo que, na verdade, seria a nossa obrigação, né? Mas a gente sabe que estamos evoluindo a cada dia, estamos crescendo, avançando, né? Em maturidade, em sabedoria, em conhecimento da palavra. E Deus se alegra muito com isso, né? Eu estava pensando esses dias, né? Meu Deus, como as coisas, né, fluem em determinados lugares, né? Como as coisas acontecem fácil dependendo do lugar no que você vai, né? E parece que eu ouvi Deus falando para mim, claro, eu tenho meu filho lá. Vai lá naquele lugar lá que ele vai resolver teu problema, que eu tenho um filho meu lá. E assim tem que ser com nós também, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, né? Sei lá, daqui a pouco você é um vendedor, por exemplo, e um cliente teu procurou em vários lugares alguma coisa que ele precisava e foi você a pessoa que resolveu. Você talvez não tinha aquela mercadoria, ou não tinha aquele serviço, mas você foi atrás de quem tinha ou você resolveu. E aí Deus está lá em cima, a pessoa vai, né, agradecer a Deus. Obrigado Deus, deu certo esse meu negócio. E Deus lá em cima vai dizer, claro, meu filho está lá. Claro! Tu esperava o quê? Eu tenho meu enviado lá, eu tenho meu filho lá. Claro que vai dar certo. E assim somos nós somos os filhos do Pai, que é onde nós estamos, as coisas acontecem. Onde nós estamos, as coisas fluem. Então, para mim é nítido no meu espírito que uma nova etapa se inicia. Para mim é muito claro, sabe? Eu estou com muitas expectativas para o ano que vem, sabe? Para o acampamento dos jovens ano que vem. Para essa nova turma que vai começar no Rema do ano que vem também, sabe? Eu estou com muitas expectativas. E isso é muito bom, porque no passado, quando eu ainda não era convertido, uma coisa que eu não fazia era ter expectativas. Porque o mundo nos ensina que se você gera expectativas, você acaba frustrado. Então você não gera expectativas para você não se frustrar. Mas em Deus a gente aprende a gerar expectativas. Porque Deus nunca frustra nossas expectativas. Ao contrário, Deus ele superabunda ainda aquilo que a gente espera. Deus é bom. Mas sabe, sempre quando uma nova etapa se anuncia, novos desafios também aparecem, né? Novas situações vêm aparecer.
tendem a se levantar, né? E é por isso que nós precisamos estar sempre prontos, né? Sempre com a guarda alta, sempre vigilante. Para quê? Para que quando essas situações se levantarem, não nos peguem de surpresa, né? Como diz aquele meme, né? Não sei se vocês já viram. Vem tranquilo, vem tranquilo. Teve até um irmão que pregou aqui essa semana na aula do Rema sobre isso, né? Que o diabo pode vir, mas que ele venha tranquilo, porque nós estamos preparados. E é isso. Pode vir, mas não adianta. Vai vir para perder. E é isso. Só que nós temos que ter a consciência de que, na nossa força, claro, nós não venceríamos o Satanás, né? Graças a Deus que Jesus já venceu o mundo. A nossa parte, claro, é nós estarmos preparados para seguir as direções de Deus. E Satanás sempre vai se levantar. Eu me lembro muito bem, quando faltava 1 ou 2 semanas para começar o primeiro ano do Rema, situações muito estranhas aconteceram. Eu me lembro, aconteceu comigo e com a Laís, aconteceu com outros irmãos, teve gente que bateu o carro, teve gente que mudou de emprego, sabe? Muitas coisas aconteceram, coisas que pareciam inexplicáveis, assim, que apareceu do nada. Claro, Satanás estava indignado, ele estava querendo nos frear, mas ele não conseguiu. Quando começou o segundo ano do Rema, de novo, coisas se levantando. Talvez não com os mesmos alvos, não com as mesmas pessoas, mas Satanás estava ali, né? Porque ele é persistente, ele está sempre ali. Também ele é desocupado, né? Ele não tem muito o que fazer, então ele vem toda hora tentando, né? Para ver se ele nos pega de guarda baixa. Mas graças a Deus, porque nós estamos aqui preparados todos os dias de aula e de cultos para nós não deixarmos a guarda baixa. Então, uma coisa que eu aprendi, inclusive um livro que eu indico que vocês leiam, é o livro do Rick Renner, o Diga Sim. Esse livro é muito bom, sabe? Ele trata com aquelas pessoas que têm chamado, né, com que Deus tem um chamado específico para a vida delas, mas também ele serve para todas as pessoas que têm o chamado de filhos. Uma vez que todos nós temos pelo menos um chamado na vida que é de ser filhos, né? Então nós temos que servir. E aí ele vai dizendo, né, que as pessoas se sentem não preparadas para servir o ministério, se sentem as piores do mundo, sem saber falar direito, sem saber a palavra. Coisas que Satanás ou a carne vai colocando na nossa cabeça, no nosso coração, para que nós venhamos a ficar freados, né? Para que nós não venhamos a cumprir o nosso propósito. E outra coisa que ele fala nesse livro é que o fogo de Deus vai nos purificando. Ele vai tirando aquelas impurezas que nós nem sabíamos que nós tínhamos às vezes, né? E às vezes fica mesmo desconfortável. Parece que aquele fogo está quente demais. E a gente pode até pedir para Deus tirar aquele fogo de nós. Mas esse fogo é benéfico, porque assim como o ouro, né, é purificado no fogo, da mesma forma as impurezas de nós vão saindo cada vez que a gente vai dando um passo de fé e que Deus vai nos testando, vai nos ensinando. A gente vai ver logo mais que por toda a Bíblia houveram casos, né, de que pessoas que foram treinadas por Deus, mas assim como Davi, assim como nós, todas as pessoas que são treinadas por Deus, elas são treinadas enquanto elas vão fazendo alguma coisa. Elas não são treinadas apenas na teoria, mas sem trabalhar. Não. Se você é um dos primeiros aqui da igreja, você sabe bem disso, né? A gente foi aprendendo enquanto ia servindo, e isso é muito bom, né? É literalmente aquele ditado que fala que aprende a nadar ou se afoga, né? Tu aprende a nadar se afogando. Outro se bate, aprende a nadar, outro vai se afogar. Graças a Deus, né? Ninguém morreu afogado, estamos todo mundo aqui. Mas é literalmente isso. Deus vai nos treinando, né, de acordo com aquilo que nós vamos confiando nele, né? Ele nos dá uma atividade, a gente faz, aí ele nos acrescenta mais um passo, a gente vai indo e assim por diante. E no mundo espiritual, as coisas elas já são existentes muito antes de se manifestarem no mundo natural, né? Que é onde nós estamos. Então, imagina você, uma turma que está se formando agora do Rema. O mundo espiritual já sabe o que vai acontecer aqui para frente. Já sabe do terror que nós vamos tocar no céu mesmo, sabe? Daquela avalanche que vai vir da palavra de Deus nessa região toda. Então é por isso que Satanás ele tenta de todas as formas nos intimidar, nos enganar, tentar nos travar. Só que do mesmo jeito, Deus também já sabe o potencial de cada um, ele sabe o coração de cada um, e é por isso que ele vai nos acrescentando. Vem ministros de fora aqui e ministra sobre nós, né, sobre avanço, sobre crescimento, né? Várias pessoas aqui já tiveram mão imposta sobre si, né? E é claro que Satanás vai se levantar, ele não vai querer deixar um novo exército saindo para a batalha. A gente sabe que não é só porque completamos o segundo ano do Rema que estamos prontos para servir, né? Para agora sermos autossuficientes a ponto de dizer, não, agora eu já estou treinado, agora eu já posso... É um treinamento constante, é um aprendizado constante, né? Mas... completamos mais uma etapa, né? Completamos mais um ciclo. Graças a Deus por todos nós que começamos e estamos finalizando. E também aqueles que vão finalizar. Então, a gente precisa estar sempre com as antenas, né, ligadas no espírito para a gente saber identificar quando é o inimigo nos atacando, quando é Satanás
tentando nos tirar do eixo, né? A gente vê muito isso com o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Às vezes as coisas parecem tranquilas, parecem simples, porque o diabo está deixando a gente ficar ali, né? Enquanto a gente é inofensivo para ele, não tem por que ele mexer conosco, né? Ele vai deixando a gente ali. Às vezes, ele vai até permitir, talvez, que a gente tenha uma vaga de emprego muito boa, ou, sei lá, uma proposta para sair do país. Qualquer coisa que nos desvie da vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, às vezes a gente está ali orando, Pai, que seja feita a vontade na minha vida, que o Senhor me abra uma porta de emprego nova, e Deus tem o projeto para você. Calma, meu filho. Você mantém aqui na posição que eu te coloquei, que as coisas vão sendo acrescentadas. E aí Satanás escuta, né, a oração e fala, você quer um emprego novo? Então tá. Aí uma porta se abre, e parece que é uma bênção, mas vai tirar você do propósito que Deus deu para você. Então, se Deus nos deu uma direção e ele não falou mais nada a respeito daquilo, é porque não é para mudar daquela direção ainda. Se ele mandou nós entrarmos num departamento e ele não falou para sair, é porque não é para sair. Né? Se ele nos mandou, a gente orou e recebemos uma vaga de emprego que a gente percebeu mesmo que foi do Espírito, que foi Deus que abriu e estamos lá bem, e aparecer uma nova oportunidade de emprego, a gente não tem que aceitar só porque parece muito melhor sem orar antes, sem ter aquele entendimento do Espírito. Porque muitas vezes aquilo que reluz não é ouro de verdade. Às vezes é só uma distração de Satanás para nos tirar do foco principal. Né? E Paulo é um exemplo disso. Né? Ele teve uma vida muito tranquila. Ele era, né, um rabino, né, muito bem conceituado, ele tinha muitas posses, ele vivia super bem, mas estava fora da vontade do Senhor. Satanás não incomodava Paulo. Engraçado como Paulo, né, ele pregava a palavra, né, dentro daquilo que ele conhecia, mas o diabo não incomodava ele. Aí, quando Paulo nasce de novo, né, ele começa o processo de renovação da mente dele, que duraram alguns anos, né, e isso também é uma coisa que o Rick Renner fala no livro dele, que foi uma das coisas que Paulo teve que ajustar no caráter dele, porque provavelmente Paulo, como era um dos mais bem instruídos, provavelmente ele pregava melhor do que os outros que estavam pregando na igreja, provavelmente ele sabia mais, né, da teoria da palavra do que os que estavam pregando, mas ele não tinha sido chamado ainda para pregar, então, durante 2 anos ou um pouco mais, ele precisou apenas frequentar a igreja, até que chegamos na passagem que diz que Paulo, né, estava lá junto com os profetas e mestres e foi levantado para o ministério dele. Então, isso não deixou de ser o fogo que o Senhor estava ajustando o caráter de Paulo. Né? Talvez, se ele tivesse começado o ministério dele antes do que precisava, ele tivesse se perdido no meio do caminho. Né? Mas glória a Deus, porque há tempo para todas as coisas. Só que, quando Paulo foi levantado e começou de fato o ministério dele, começaram as perseguições. Paulo, onde ia, era perseguido. Onde ele ia, ele apanhava, era injustiçado, ficava preso, sabe? Mas que coisa, né? Parece que a gente começa a servir ao Senhor e as coisas começam a dar errado. Não é que começa a dar errado, é que o diabo começa a mostrar a cara dele. Né? Ele começa a mostrar que, de fato, ele não estava querendo o teu bem, ele não estava deixando você prosperar porque ele é bonzinho. Não, é porque agora ele viu que você começou a se movimentar, então agora ele precisa fazer alguma coisa. E um dos exemplos que a gente vê que Deus nos trata, ele vai ajustando o nosso caráter conforme a gente vai perseverando, é porque Paulo disse, Senhor, se for possível, né, Senhor, afaste de mim nessas perseguições. Ele diz que os espinhos na carne estavam muito, muito difíceis, né? Estava muito ruim dele se manter. Mas Deus falou para ele, a minha graça te basta. Ou seja, ainda a Bíblia fala que a nossa fraqueza vai se tornando força, né? A partir do momento que a gente vai perseverando. Então, Deus não podia tirar todas as perseguições da vida de Paulo, porque esse mundo jaz no maligno. Então, Satanás, que está dominando essa era, né, ele vai mandando os funcionários dele, né, os servos dele, para atrapalhar aqueles que estão servindo ao Senhor. E, de fato, se não fosse a graça do Senhor, nós não conseguiríamos vencer. Mas, graças a Deus, que nós temos a graça do Senhor, né? Graças a Deus, porque a graça do Pai nos basta. Então, pode parecer que o fogo está quente, pode parecer sim que está difícil, mas isso são só as impurezas que estão saindo. São só as impurezas do nosso caráter que precisam ser ajustadas, sabe? E a cada vez que as coisas se levantam, mais forte nós estamos. E a gente começa a identificar, não, isso aqui é levante do inimigo, isso aqui não tem lógica de ser, isso não é o meu pai. Aí a gente também, quanto mais experiente na palavra vai ficando, mais fácil de identificar as ciladas enganosas de Satanás fica, né? Se Adão não fosse talvez tão bebê na fé, ele identificaria, né, a armadilha de Satanás. Mas não foi o caso, né? E isso é um dos exemplos onde apareceu que Satanás estava mostrando uma coisa que parecia ser boa, mas que na verdade não era.
Eu vou abrir com vocês lá em Lucas 4, e nós vamos ler do 1 até o 14. Aqui é outro exemplo, né, de que quando você começa, de fato, a andar no propósito que o Senhor tem para você, as dificuldades começam a aparecer com mais frequência. Então aqui ele está falando de Jesus, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias, não comeu nada durante todo este tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas sim de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o, até que surgisse outra oportunidade. Então você veja, nós não temos muitos relatos, né, da infância de Jesus, né? A gente tem o conhecimento de que com 12 anos ele foi pregar lá na sinagoga, mas antes disso nós não temos muitos relatos. A gente sabe que mesmo antes de Jesus nascer, Satanás já estava tentando com que ele não nascesse, né? Houveram perseguições aos pais de Jesus antes mesmo de Jesus nascer. Então, uma prova de que no mundo espiritual as coisas já estão manifestas e Satanás tenta nos impedir de fazermos aquilo que devemos fazer antes mesmo que a informação tenha chegado para nós, talvez. Só que depois que Jesus nasceu, né, passou sua infância, houve um momento que ele foi batizado por João Batista e o Espírito desceu sobre ele. E ali começou o ministério terreno de Jesus. Não por coincidência, começaram também de novo as perseguições, né? Logo em seguida, Satanás já veio tentar Jesus. E dessa vez, Satanás não veio com uma cara de mal ou querendo intimidar Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era convicto no Pai. Então, nada que ele pudesse fazer ia assustar Jesus. Então, ele tentou uma outra estratégia. Ele tentou ludibriar Jesus com a própria palavra. E isso que nós temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos enganados porque nós sabemos a letra, porque nós sabemos a palavra, porque nós fizemos o rema. E talvez venham flechas do inimigo com pedacinhos de palavra mais fermentada que venham tentar nos tirar do nosso foco, sabe? Só que Jesus resistiu pela palavra. E o interessante é que no final ele diz que o diabo se retirou até encontrar um novo momento oportuno. Ou seja, ele vem, ele tenta, não dá certo, ele vai embora. Mas não quer dizer que ele não vá retornar outras vezes. Então, a gente nota que nós somos aperfeiçoados através das dificuldades que o próprio Satanás coloca na nossa vida. Ele pensa que ele está fazendo alguma coisa grande, mas ele está, na verdade, atirando no próprio pé. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, Satanás pensou que tinha vencido, mas na verdade estava apenas começando a nossa vitória. Então, veja, Jesus, assim como Paulo, ele orou para Deus. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque Jesus era homem. Jesus também não queria passar por tudo aquilo que ele ia passar. Só que Jesus complementa: contudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus aperfeiçoou Jesus através do sofrimento que Jesus passou. A Bíblia vai falar que como uma ovelha muda, ele foi, se dirigiu, e que a obediência dele, né, o fortificou e etc. Então, às vezes, dificuldades aparecem na nossa vida e a gente quer tentar retroceder, a gente quer tentar parar para ficar na nossa zona de conforto, mas é ao contrário que deve ser feito. A gente precisa fazer mais força um pouquinho para romper. A gente tem que ficar preocupado se Satanás nunca nos atacar com nada. Se a nossa vida fica muito calminha, muito tranquila, é porque de repente a gente não está fazendo nada que vai incomodar o diabo. E aí a gente precisa, não. O que está acontecendo aqui? Não que a gente vá querer, né, ser atacado por Satanás, mas se ele nos trata como inofensivos, é porque, de fato, a gente está sendo inofensivo para o império dele, né? Então, graças a Deus que a gente não precisa mais ficar preocupado e nem devemos nos preocupar com coisa alguma, porque Jesus disse que ele já venceu o mundo, que no mundo teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos por amor dele, mas que ele já tinha vencido o mundo. E o que mais Satanás quer é nos intimidar.
Porque o espírito de medo vem quando nós damos brecha para ele. Vamos abrir comigo lá em Provérbios 24:10, na versão NBV, se você tiver. Olha que interessante, porque a gente sabe que o medo é um espírito, né? Então, como um espírito, ele tenta se apossar da nossa mente, ele tenta nos circunvizinhar com situações para que a gente fique cada vez com mais medo. Veja o que diz Provérbios 24:10. Se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Ou seja, se nós ficamos desesperados quando acontecem os ataques do inimigo, a nossa fé é fraca, a nossa força é pequena. Então, não adianta a gente dizer, mas eu não sabia disso, pai. Se você sabia, Deus vai saber que você sabia. E é por isso que nós temos, claro, que nos alegrarmos, porque rompemos, né, mais uma etapa, né, estamos aqui nos formando no Rema, e isso é uma bênção, mas recai sobre nós agora uma responsabilidade maior. A cada culto que a gente vem, na verdade, a cada ministração que recebemos, uma responsabilidade maior cai sobre nós. Por quê? Porque é mais conhecimento chegando, é mais revelação do Espírito chegando. Então, Jesus diz que rios de água viva fluiriam, né? Eles já fluem, só que nós não podemos represar essa água, nós temos que liberar essa água, né? E então, se nós ficarmos desesperados, significa que nós não temos a convicção em Deus, nós não temos fé e a nossa força é pequena. E aí Satanás vai se aproveitar nessa brecha que estamos abrindo para implementar em nós o espírito de medo. E aí vem junto o espírito de dominação, o espírito de engano e etc. Mas, se nós permanecermos firmes na confiança de Deus, isso não vai nos conseguir derrubar. Sabe, Deus, ele é intencional, ele não faz nada por acaso. A Bíblia toda não tem nenhuma coincidência. Tudo que acontece, Deus sabia que ia acontecer. Ele projetou muitas coisas e ele fez ajustes, mas nada pegou Deus de surpresa e ele é um Deus intencional. Desde a criação do mundo, ele já tinha o cordeiro separado. Por quê? Porque ele é um Deus intencional. Então, nós também temos que ser intencionais, né? Então, se você nasceu, não foi por acaso. Você nasceu porque Deus é um Deus intencional. Você poderia ter nascido em outro lugar, em outra cidade. Não, você nasceu aqui. Por quê? Porque aprove a Deus que fosse aqui, né? Por que o Rema chegou aqui em Chapecó nesse ano que chegou específico e não antes ou não depois? Porque Deus é um Deus intencional. Ele sabe muito bem quando agir e qual forma agir. Então, por que é que são essas pessoas que estão aqui na igreja agora? Porque é para ser assim. Porque um complementa o outro. As dificuldades que eu tenho, talvez eu vou encontrar solução no meu irmão que está aqui congregando comigo. E assim um vai ajudando o outro. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos os membros da igreja por acaso. Então, os sonhos do nosso coração é Deus quem coloca. E Ele também tanto realiza o querer como o praticar, como o executar, né? Então, se você está aqui nessa igreja, se você fez o Rema, se você pretende fazer o Rema, saiba que não é por acaso. Saiba que você ainda nasceu por acaso. Mesmo se você foi, talvez, fruto de uma gestação que não foi planejada, não interessa. Para Deus, você estava no projeto toda vez. Deus já sabia que você ia nascer. E quando você nasceu, Ele já tinha um projeto específico para você. Então, não deixe o inimigo te enganar dizendo que você está aqui por acaso, que se você amanhã sair da igreja não vai fazer falta. Vai fazer falta para o corpo e para você. Então, sejamos intencionais, tanto quanto Deus é intencional. E como é que a gente pode ser intencional? Em tudo. Desde o curso que você vai fazer, você tem que fazer com a expectativa de que, tá bom, esse curso que eu vou fazer vai me ajudar ou vai me atrapalhar na minha vida, na caminhada com o Senhor? O emprego, a profissão que você vai escolher, tudo tem que ser intencional. Nada pode ser algo que vai roubar a tua atenção do reino, ou que vai tirar você do foco da vontade perfeita do Senhor. Então, por exemplo, eu estou em dúvida agora, acabei meus estudos, eu quero fazer uma faculdade. Estou em dúvida. Então você ora, conversa com Deus, o Espírito Santo vai te dar a direção. Vai por aqui, meu filho. Talvez vai parecer loucura para você. Mas eu nunca pensei nessa área, nunca me identifiquei com isso. Dá uma pesquisada, dá uma lida. Tenho certeza que se for o Espírito que está direcionando, é porque a perfeita vontade do Senhor está envolvida. Então, não adianta nós nos formarmos em alguma coisa que vai nos manter limitados a ponto de nós não podermos servir ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado com essas presentes inesperados que vêm que não são de Deus. Sabe, a minha profissão, eu escolhi antes de eu ser cristão, mas graças a Deus,
o Senhor, né, já estava, acho que, me direcionando ali, mesmo sem eu saber, né? E hoje eu posso trabalhar e eu posso servir na igreja sem ser atrapalhado. Mas eu sempre orei, logo que eu me formei e que eu comecei a vir na igreja, eu orava por alguns lugares específicos que eu queria trabalhar, sabe? Mas essas portas nunca eram abertas, nunca dava certo. Eu tenho muitos conhecidos em vários lugares, desses que eu quero trabalhar, que já deram indicação minha para esses lugares, mas nunca aconteceu, sabe? Eu vim parar num lugar que eu não imaginava que eu ia trabalhar. Mas sempre quando eu oro e orava, eu dizia, pai, eu gostaria muito de estar nesse lugar, mas se não for para eu estar lá, que o Senhor não deixe eu ir para lá, eu quero estar onde o Senhor deseja que eu esteja. E sabe, muitos desses lugares precisam trabalhar sábado de tarde, precisam às vezes trabalhar no domingo, às vezes trabalha até depois das 7, e eu não conseguiria estudar, não conseguiria fazer o rema, não conseguiria congregar. Então, com certeza, não era a vontade de Deus para mim. Não adianta ficar teimando com uma coisa que não está acontecendo. Deus sabe todas as coisas. E se nós vivermos sempre concentrados e conectados com Deus, a gente vai começar a fazer menos força desnecessária, porque se não é da vontade de Deus, não adianta fazer força que não vai acontecer. Mas o que eu gostaria de deixar nós hoje alertas, né, é que com certeza Satanás vai se levantar com todos aqui. Talvez cada um num momento específico, mas ele vai se levantar. Ele já se levantou e vai se levantar de novo. Por quê? Porque se ele tentou nos frustrar e não fazermos o rema, em deixarmos de congregar, e não conseguiu, agora ele vai tentar, de alguma outra maneira, dizer para você que você já sabe demais e que você não precisa mais estudar. Ah, você já fez 2 anos de aula, agora você não precisa mais ter o devocional em casa. Ah, você veio 3 vezes na semana para a escola, não precisa vir no domingo no culto. Irmãos, se ele não consegue de um jeito, ele vai tentar de outro jeito, mas ele não vai desistir. Então, a gente precisa estar sempre com o olhar fixo em Jesus. E se ficar muito feia a coisa, não tem problema, porque Deus já venceu o mundo. Sabe, as perseguições podem acontecer. Talvez você seja demitido do seu trabalho, talvez seus familiares deixem de falar com você por algum motivo, talvez você seja taxado de inconveniente porque agora você não bebe mais aquela cervejinha nos churrascos de família, talvez agora você não faz mais aquelas brincadeiras de duplo sentido. Não importa, irmãos. Jesus disse que nenhum daquele que deixasse as coisas para trás para seguir a ele seria desonrado, sabe? E a gente não faz isso para ser honrado, a gente faz por gratidão, mas Deus é um bom galardoador. Então, para nós irmos andando para o final, nós vamos ler 2 salmos que fazem todo sentido e que vão casar muito com as músicas que a banda tocou hoje. Então, hoje, né, eu vim com a intenção de nos abrir os olhos para que a gente fique atento, porque Satanás vai tentar nos derrubar uma hora ou outra, né? Mas não é para nos deixar assustados, é para nos deixar motivados de que nós já somos vencedores e que nós estamos seguros, desde que andemos nos caminhos do Senhor. Vamos abrir comigo lá em Salmos 23. Esse pode ser na Ara mesmo. Então veja, aqui na velha aliança já tinha, né, o salmista já tinha a consciência da bondade do Senhor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Guarde essa frase, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora abra comigo Salmos 91. Esse pode ser na NVT daí. Vocês lembram como é que termina o Salmo 23, né? Habitarei na casa do meu Senhor para sempre. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor.
Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam do teu lado e 10.000 morram ao teu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele no meio das dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Então veja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas é aquele que habita, não é aquele que faz uma visita esporádica na casa do Altíssimo, não é aquele que de vez em quando dá um oi pelo WhatsApp, assim, oi, tudo bom? Na casa do Altíssimo. Não é aquele que vai passar férias na habitação do Altíssimo. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É por isso que Jesus não pôde ser enganado, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Então, irmãos, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós não devemos temer mal algum. Agora, se nós fazemos uma visita lá de vez em quando, a cada 6 meses, se nós tratamos a palavra como um fast food, que a gente só vai fazer um pedido quando estamos com fome, aí sim a gente pode, ser atacado por Satanás. Mas habitar é diferente de visitar. O que mais o Senhor queria era habitar no nosso meio. Por isso do tabernáculo, por isso do templo. E agora ele habita dentro de nós. Mas a palavra fala que é se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, porque cabe a nós estarmos debaixo da proteção dele. Então, a gente habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus, nós somos ovelhas dele. A palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o bom pastor unge a nossa cabeça com óleo, nos alimenta, nos cuida. Nenhum mal nos ataca. Não me importa se tem guerra lá fora. Não me importa se tiver pandemia aparecendo por aí. Não me importa os levantes malignos de Satanás por toda a terra. Nós habitamos num lugar seguro. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. A palavra fala que nem os nossos pés serão machucados nas pedras. Que nós pisaremos serpentes. Oh, glória a Deus. Então, irmão, se você tem a convicção de que você habita no esconderijo do Altíssimo, você tem que se alegrar e se regozijar e se assentar na mesa que ele preparou para você na frente do teu inimigo, com toda a confiança de que você já é vencedor. Então, com essa consciência, nós vamos fazendo a obra, nós vamos perseverando na carreira da fé, nós vamos aprendendo todos os dias, nós vamos orando, se alegrando e desfrutando da bondade do Senhor. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, porque nós sabemos que por nós mesmos não poderíamos coisa alguma, que não é porque temos um diploma na nossa mão que agora estamos garantidos, não. Glória a Deus por todo o conhecimento revelado no nosso espírito, mas nós temos que ser despenseiros desse conhecimento e, antes de mais nada, cuidar para que, como Paulo diz, nós não sejamos desqualificados por aquilo mesmo que nós pregamos. Então, irmãos, é para motivar a todos nós que essa palavra veio hoje, para que você tenha expectativa nesse próximo ano, para que você saiba que o ano não acabou ainda, que você desfrute da tua formatura do Rema, tanto o primeiro quanto o segundo ano. Se você ainda não se matriculou, se matricule no Rema, porque você vai ver como faz diferença na tua vida. Põe expectativas em todos os eventos da igreja no ano que vem, mas também na tua vida. Ore ao Senhor por direções, por estudos, por cursos, porque a gente precisa estar pronto para as oportunidades, a gente precisa estar sempre pronto para quando o Senhor nos dá a direção. Se você tem o sonho de você talvez conhecer outros países, de pregar lá fora, você tem que primeiro fazer a documentação para você poder viajar. Se você não sabe se daqui a pouco, ano que vem, alguém resolve ser guiado pelo Espírito e dizer, meu irmão, prepara tuas roupas e vamos viajar para tal lugar. Poxa, a vida não posso, não tenho documentação. Irmãos, fica pronto. Fica pronto porque coisas boas vão acontecer. Fica pronto porque a igreja vai crescer. Fica pronto porque você vai crescer na palavra. Fica pronto porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não vacila na fé, irmão. Não deixe o espírito de medo
te intimidar, persevera, não deixa a tua força ser pequena. Lembra sempre que você habita no esconderijo do Altíssimo, que o Senhor já tem para você uma mesa na frente do inimigo, e ele vai ter que olhar você desfrutando da boa alimentação do Senhor na tua vida, ele vai ter que ver você desfrutando da bondade do Senhor. No nome de Jesus eu declaro, irmãos, coisas grandes na tua vida no ano que vem, e que você tenha cada vez mais e mais perseverança no Senhor. Eu sei que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, eu sei que o projeto da Palavra da Fé chegou nessa cidade, e ela vai se expandir para toda a região aqui do oeste de Santa Catarina, e somos nós os primeiros a receber, mas nós vamos ter que espalhar isso. Uma onda de palavra está chegando, irmãos. Vamos ajudar essa onda a se propagar, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Eu gostaria que a banda subisse aqui para nós nos regozijarmos do Senhor mais uma vez. Tá, glórias! E se por algum acaso tinha alguma coisa querendo frear você, esse é o momento de você deixar o fogo do Senhor tirar essa impureza do teu espírito. Agora é a hora de você deixar o Senhor te motivar, de você fazer confissões de fé, de você ficar firme na palavra, perseverante. Então fique de pé e vamos cantar mais um pouquinho. E agora você deve orar em línguas, se consagrar ao Senhor, engrandecer o nome dEle e preste atenção na letra que fala que o Senhor é bom. O Senhor é bom, e se Ele é bom, você não tem que temer coisa nenhuma.